Capítulo 4. Vamos abrir a roda? A acessibilidade em questão. Início da descrição da imagem. Ilustração com delicados traços azuis mostra uma jovem sentada em uma cadeira. Ela tem os cabelos curtos e uma faixa no cabelo. Em seu colo está um livro aberto e ela parece ler. À frente dela estão 4 crianças, sentadas no chão em um semicírculo. Um menino de cabelos lisos e camiseta listrada olha para a menina sentada à sua esquerda. A menina tem os cabelos crespos presos em 2 chuquinhas e eleva o dedo indicador da mão direita. À esquerda dela está um menino de óculos e camiseta também listrada. Ele olha atentamente para a jovem lendo o livro. Ao lado esquerdo dele está um jovem um pouco mais velho que as crianças da roda. Ele ergue o indicador direito e está com a boca aberta, como se estivesse falando. Tem o cabelo arrepiado e é mais alto que os demais. Finalizando a roda, uma menina de cabelos lisos e compridos, presos em um rabo de cavalo, observa atentamente a jovem que está lendo o livro. Fim da descrição da imagem. Para que possamos abrir a roda, acreditamos que alguns princípios fundamentais precisam ser nossos companheiros. Geralmente, quando pensamos nas pessoas com deficiência, achamos que existe outra aura, como se vivessem em mundos paralelos, como se fossem estrangeiros. Acreditamos que precisamos, antes de tudo, pensar em questões específicas. Ressentimos-nos de não termos formação e conhecimento especializado para trabalhar com este público. E tantas outras histórias, cenas e imagens que saltam em nossa memória. No entanto, em nossa roda, queremos inverter um pouco a lógica e propomos que possamos olhar e começar com alguns princípios que são universais, que dizem respeito a todos nós. Podemos dizer que são conceitos e princípios fundantes que dizem respeito ao convívio, à disponibilidade, ao estar juntos, à hospitalidade, à diversidade, à heterogeneidade e à diferença, que são a marca do humano. Dizem respeito à igualdade, à acessibilidade, ao público e ao comum. Possibilitam que a dignidade se faça presente para todos e entre todos, independentemente das características de cada um. Acreditamos que se colocarmos estes ingredientes em nossa roda, ela poderá ser uma roda de todos, onde todos aprendam, participem, envolvam-se e interajam em igualdade de condições. Além disso, estamos abrindo a roda para que todos entrem. Portanto, não vamos trabalhar com critérios de ingresso pré-estabelecidos, com condições mínimas para ter o direito de entrar na roda, mas na perspectiva de ir construindo e compartilhando juntos o que estamos estudando, aprendendo, bem como as maneiras e modos de fazer para que todos possam estar na roda. Ao longo da publicação, iremos apresentando algumas experiências de livros, leituras, mediações inclusivas, recursos de acessibilidade, sem apresentar necessariamente todos os conceitos de antemão. Podemos dizer que é uma metáfora à roda. Quando entramos em uma roda nova para ouvir uma história, cantar uma música, conversar, muitas vezes não conhecemos a história que vai ser contada, seus personagens e seus enredos. Entramos na roda justamente para poder escutar a história, para descobrir novas formas de viver em outros lugares, em outros tempos, para pensar sobre ela, para nos divertir, para nos emocionar, para compartilhar. Iremos contando as histórias e, paralelamente, as formas e as estratégias que podemos narrar. Iremos explicitando conceitos, categorias, recursos, princípios, enquanto formos conversando sobre autores e textos que nos emocionam. Ou seja, a proposta é que possamos fazer como as crianças que entram na roda. Elas ficam atentas às histórias, participam, imaginam, riem, assustam-se, pedem para que contemos a história de novo, contam juntas a história, decoram a história. Vamos, como as crianças, reinventar as histórias e entendê-las. Para trabalhar com alguns conceitos deste capítulo, que, como já dissemos, entendemos que são fundamentais, escolhemos uma história, um livro, um personagem, um autor, que irão nos acompanhar. O Pequeno Príncipe. Ele será nosso companheiro de viagem, que nos ajudará a ilustrar, a pensar e a compartilhar alguns conceitos. O público e o comum. Para conversarmos sobre o público e o comum, vamos utilizar algumas categorias desenvolvidas pelo filósofo Jorge La Rosa, professor da Universidade de Barcelona, a partir de um texto ainda inédito, que faz parte da publicação no Prelo, Cadernos Laboratório MD de Arte e Cultura Inclusivas, O Público e o Comum.
uma iniciativa da OCP Mais Diferenças. As palavras público e comum parecem tão simples. Muito as usamos em nosso cotidiano e, às vezes, temos a sensação de que não dizem muito, que estão desvalorizadas, que não as queremos próximas de nós. Remetem-nos a coisas que não têm valor, principalmente neste mundo que cada vez mais valoriza o exclusivo, o único, o inédito, o feito sob medida para as nossas necessidades e desejos. No entanto, acreditamos que público e comum são palavras e conceitos preciosos e que, em nosso entendimento, ajudam-nos a compreender por que a escola, a biblioteca, o livro e a leitura são de todos e para todos. Eles não podem ser bens disponíveis somente para alguns. O público refere-se ao que comumente são chamados de bens públicos e aparecem no interior de uma esfera pública. Ou, dito de outra forma, sua aparição depende da constituição ou da criação de uma esfera pública, entendida como espaço comum a todos. A escola, a educação, a cultura, as artes, a literatura, a leitura, a biblioteca se relacionam com a constituição de esferas desse tipo, em que algo como os bens e os produtos culturais fazem-se públicos, colocam-se em público e em relação ao público, situam-se entre os homens e, idealmente, entre todos os homens. Todos os homens, neste caso, significa os homens e as mulheres, os idosos, os adultos, os jovens e as crianças, os cristãos e os ateus, os negros e os brancos, as pessoas com e sem deficiência. Todos os homens significa aqui cada um de nós, em nossas singularidades e pluralidades, ou seja, em nossas diferenças. O comum diz respeito ao que podemos chamar de bens comuns, que somente aparecem como efeitos de um gesto ou de um acontecimento de comunização. A educação, a arte e a cultura, portanto, têm a ver com este gesto de disponibilizar para todos, ou melhor, de tornar algo público, mesmo que um livro seja de uma biblioteca e não de minha propriedade, ou um quadro de Volpe que está em uma exposição de arte e tem um proprietário. A possibilidade de disponibilizar é o gesto que faz com que algo seja de todos por igual, e de ninguém em particular. Que possamos usufruir do livro da biblioteca e do quadro de Volpe em uma exposição. O comum se constitui na igualdade com o acesso e a disponibilidade igualitária. A categoria disponibilidade pressupõe que garantir o acesso de todos e colocar o mundo à disposição de todos é fundamental. Portanto, vamos pensar no livro como um bem público e comum. Um livro que uma determinada pessoa, em um determinado momento de sua vida, resolve escrever, publicar e disponibilizar. Vamos voltar ao livro O Pequeno Príncipe. Ele foi escrito e ilustrado pelo francês Antoine de Saint-Exupéry durante a Segunda Guerra Mundial e foi publicado em 1943. O Pequeno Príncipe é considerado um clássico da literatura universal. É o livro mais vendido em todo o mundo. Ele foi traduzido para mais de 220 idiomas e dialetos. O Pequeno Príncipe está na memória de muitos de nós. Acompanhou-nos por nossa infância e nossa adolescência. Contamos muitas vezes a história dele para nossos filhos, para nossos alunos. Quando vemos alguma imagem do livro ou alguma citação, sabemos imediatamente que se trata de O Pequeno Príncipe. A história segue viva e ainda é uma grande companheira das crianças de hoje em todo o mundo. Início da descrição da imagem. Aqui, há 6 diferentes capas de O Pequeno Príncipe, em 6 idiomas distintos: o português, o alemão, o francês, o hebraico, o árabe e o espanhol. Nas capas em português, alemão, francês e árabe, o Pequeno Príncipe está sobre seu pequeno asteroide, usando uma roupa verde. Nas capas em hebraico e espanhol, ele está vestido pomposamente, com sua espada na mão e uma capa azul e vermelha. Fim da descrição da imagem. Além disso, a história de O Pequeno Príncipe foi disponibilizada de muitas outras formas e suportes. Serviu de inspiração para filmes, peças de teatro, exposições, nomes de escolas, de bibliotecas. Inspira também meninos que adoram ler e desenhar a fazer sua representação de forma livre e espontânea em um quadro verde. Início da descrição da imagem. Em uma lousa está desenhada com giz branco a imagem da capa do livro, O Pequeno Príncipe.
Algumas estrelas e um planeta flutuam no fundo verde e o Pequeno Príncipe, de cima de seu asteroide, contempla a dança cósmica. Do asteroide brotam pequenas flores e um pequeno vulcãozinho lança sua fumaça para o alto. O Pequeno Príncipe mira tudo de cima de seu pequeno universo. Embaixo do desenho, a assinatura do jovem artista, Gianluca Belisário. Fim da descrição da imagem. Em 2015, o livro O Pequeno Príncipe entrou em domínio público, o que o tornou ainda mais público. Saiba mais. Domínio público ocorre quando não incidem mais direitos autorais do autor sobre sua obra, podendo, portanto, ser reproduzida livremente por qualquer pessoa, não necessitando de autorização do autor, editor ou de quem os representem. Os direitos do autor não são eternos. Via de regra, eles expiram em 50 ou 70 anos após a sua morte, passando assim para o domínio público. Fonte: www.jurisway.org.br. Nós podemos gostar ou não de O Pequeno Príncipe, escolher ler ou não ler, mas ele é um bem público e comum. Está presente em bibliotecas públicas, em bibliotecas escolares, em salas de aula, nas estantes das nossas casas, nos baús empoeirados, nos sebos, nas livrarias. É impossível não o considerarmos um bem público e comum, ou não nos sentirmos gratos por ter existido Saint-Exupéry. No entanto, infelizmente, talvez ele ainda não seja comum e não esteja público para todos, pelo menos não de forma autônoma. Então queremos trazer outro conceito fundamental para pensar o livro e a leitura para todos, que é a acessibilidade. A acessibilidade. A acessibilidade é um dos requisitos fundamentais para que possamos garantir a inclusão das pessoas com deficiência. É um tema relativamente novo e que começou a ser falado, pensado e incorporado pela sociedade há cerca de 15 anos. Portanto, ainda não é uma realidade, mesmo que tenhamos diversas leis que tratem dessa questão. A questão da acessibilidade é tão importante que faz parte do título deste capítulo. Vamos abrir a roda? A acessibilidade em questão. Segundo a Lei nº 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Como citado na lei, a acessibilidade implica em várias dimensões que são complementares e que contribuem com a igualdade de oportunidade e para que os bens sejam públicos e comuns. Acessibilidade física ou arquitetônica é a mais difundida das dimensões da acessibilidade. E muitas vezes, quando falamos em acessibilidade, as pessoas imaginam somente a acessibilidade física dos espaços, vinculadas às rampas, aos banheiros acessíveis, aos pisos táteis. Sem dúvida, a acessibilidade arquitetônica engloba estes elementos, mas não se resume a eles. Um dos motivos de ela ser a dimensão mais difundida e reconhecida é porque ela está intrinsecamente relacionada a um direito fundamental, que é a possibilidade de ir e vir e de acessar os espaços. Prevê a ausência de barreiras físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou coletivo. Você já imaginou que até hoje, 2016, em muitos lugares as pessoas não conseguem nem sair de casa com autonomia? Será que a nossa roda já está aberta do ponto de vista da acessibilidade arquitetônica? Vamos voltar ao nosso companheiro, o Pequeno Príncipe. Imagine que você irá acompanhar um adolescente que usa cadeira de rodas da escola até a biblioteca pública mais próxima, para que ele possa retirar o livro O Pequeno Príncipe. Faça um percurso imaginário. Como são as calçadas e as ruas? Tem rampas com uma inclinação suave? Precisa pegar ônibus? O ponto de ônibus é acessível? A linha de ônibus que faz o percurso até a biblioteca tem ônibus acessível? A plataforma, elevador do ônibus está funcionando? O local destinado ao usuário com cadeira de rodas dispõe de cinto de segurança
para prender a cadeira de rodas? E o entorno da biblioteca é acessível? E a entrada da biblioteca? Tem rampas para subir ou somente escadas? Se ele precisar ir ao banheiro, é acessível? O balcão de atendimento é rebaixado para que o jovem possa conversar com o funcionário de atendimento com o olhar na mesma altura? Os espaços de circulação onde estão as estantes são largos o suficiente para passar a cadeira de rodas? E os livros nas estantes? Estão em uma altura em que o jovem possa procurar o Pequeno Príncipe? Poderíamos seguir fazendo muitas perguntas como estas, e, provavelmente, muitas respostas seriam não. Portanto, pensar em leitura acessível e inclusiva é também estar atento e sensível às rotinas cotidianas, que não são tão simples para muitas pessoas. É pensar como vamos abrir a roda para que a roda não se torne uma ação tão desafiadora como se encontrar perdido junto com um aviador no deserto como nosso Pequeno Príncipe, mas que não é ficção. É lógico que nós, como educadores e mediadores de leitura, não somos responsáveis por adequações físicas e estruturais, mas podemos cobrar das instâncias responsáveis que respeitem e assumam em seus planos e metas que a acessibilidade arquitetônica também é condição para que um espaço seja público e comum, que possa ser usufruído por todos. Além disso, na hora de planejarmos uma atividade de mediação de leitura, devemos pensar em que lugares e em que espaços conseguimos que a roda seja aberta para todos. Acessibilidade na comunicação e na informação. Prevê a ausência de barreiras na comunicação entre as pessoas, na comunicação escrita, na sinalização, no acesso aos conteúdos em papel, audiovisuais e virtuais. A acessibilidade na comunicação e na informação é um dos quesitos mais importantes na hora de abrir a roda, uma vez que os materiais de leitura, os livros de literatura, os livros didáticos, os filmes, os programas de televisão deveriam estar disponíveis em vários formatos. Este tema já apareceu no capítulo 2 e seguirá aparecendo ao longo de toda a publicação. Ele será um grande companheiro no processo de tornar o livro e a leitura para todos. Envolve disponibilizar conteúdos em braille, em áudio, em libras, em letra ampliada, entre outros. A tecnologia também tem sido uma grande aliada no processo de garantir o acesso à comunicação e à informação para todos. No entanto, se mais uma vez esta questão não entrar de forma transversal em nossas práticas, pode-se aumentar ainda mais a exclusão e a segregação. Vamos chamar o nosso Pequeno Príncipe novamente, para seguirmos juntos em nossa caminhada. Você já pensou em como uma criança cega pode ler o Pequeno Príncipe? Você já entrou em contato com um livro que seja acessível para pessoas cegas? Existem diferentes formas de disponibilizar o Pequeno Príncipe para este grupo. Podemos disponibilizar o livro em braille ou em áudio. Novamente, vamos fazer a pergunta: como podemos considerar o Pequeno Príncipe um bem público e comum, se ele não está acessível em todos os formatos? Não podemos esquecer que o livro tem texto, mas tem também ilustrações que foram feitas pelo próprio Antoine de Saint-Exupéry e que fazem parte da narrativa do livro. Não é a mesma coisa ler o livro somente com o texto e ler o livro acompanhado das ilustrações. Quem não se lembra no livro do desenho do chapéu, ou melhor, da cobra que comeu um elefante? Se alguém não descrever as imagens para as crianças cegas, elas jamais terão acesso ao conteúdo, à surpresa e à riqueza que as imagens trazem. Início da descrição da imagem. Uma cobra marrom está no chão. Seu corpo é fininho na cauda e na cabeça. No meio do corpo da cobra tem uma montanha com uma ponta mais alta e outra ponta um pouco menor. Parece até que a cobra engoliu uma coisa muito grande, mas quem olha sem prestar muita atenção pode até pensar que é um chapéu. Abaixo desse desenho há outro, que mostra a mesma cobra do desenho que a gente falou antes. Só que agora dá para ver dentro do corpo da cobra. Aquela parte que parecia uma montanha é um elefante que a cobra engoliu inteirinho. O elefante é cinza e está de lado. Ele parece muito assustado. Fim da descrição da imagem. Esta descrição foi feita a partir de um estudo aprofundado de formas de apresentar as imagens em palavras. A partir deste exemplo, você poderá pensar em suas escolhas narrativas, nas formas que considerar adequadas para os leitores que pretende atingir. Atividades para o mediador. Propomos agora que você faça um exercício de descrever a ilustração acima. Observe.
Pense como você gostaria que fosse descrita. De uma forma mais objetiva, de uma forma mais poética, de uma forma mais simples ou com riqueza de detalhes. Você verá como é interessante este exercício e o entenderá como uma possibilidade de olhar a imagem com mais atenção e detalhadamente. É importante escolher as palavras que são mais adequadas, pensar em como manter o interesse dos ouvintes, considerando o público para o qual você está descrevendo a imagem e contextualizar a descrição, levando em conta onde ela está inserida. Literatura, livro didático, audiovisual, obra de arte e a narrativa correspondente. Além do mais, como já sabemos que muitos livros não estão acessíveis e, portanto, não poderiam entrar em nossa roda, nós teremos o compromisso de disponibilizá-los, torná-los públicos e comuns, por meio de outras estratégias, para que todos possam ler outros livros. Já pensou como? Exatamente. Uma das possibilidades é que você possa ler e descrever as imagens caso tenham. Isto garante o acesso à roda, que é muito importante, mas ainda não garante autonomia. Trecho da audiodescrição do livro audiovisual acessível O Pequeno Príncipe. Descrição da imagem. O pequeno príncipe está deitado de barriga para baixo sobre um gramado com muitas flores vermelhas em volta dele. Ele apoia o queixo com a mão direita e tem o braço esquerdo esticado para frente e as pernas dobradas, com a sola dos pés apontando para cima. Agora vamos pensar um pouco nas crianças surdas. Como já dissemos anteriormente, o livro está traduzido em mais de 220 idiomas e dialetos. Mas será que ele está disponível em Libras, língua brasileira de sinais, que é a primeira língua de muitos surdos aqui no Brasil? Como uma criança surda terá acesso ao Pequeno Príncipe se ela ainda não souber ler em português, que é sua segunda língua? Trecho do livro audiovisual acessível O Pequeno Príncipe, em versão bilíngue, português e Libras. Acessibilidade atitudinal. A acessibilidade atitudinal, diferentemente das outras, não demanda recursos, reformas, tecnologias, mas demanda mudanças nas formas e nas relações com as pessoas. Demanda ser e estar acessível ao outro. Demanda um exercício cotidiano de suspender e romper com preconceitos, com discriminações, com olhares segregadores e estereotipados. Demanda estar disponível. É importante relembrar que, por muito tempo, a concepção em relação às pessoas com deficiência esteve calcada num olhar clínico de doença e de impossibilidade, gerando práticas excludentes e assistencialistas. Estas marcas estão presentes ainda hoje. É preciso sairmos de um olhar segregador para um olhar inclusivo, de um olhar homogeneizador para um olhar heterogêneo, de um olhar assistencialista para uma perspectiva de direitos humanos, de uma busca por normalização para uma explicitação das diferenças, tendo como base a igualdade. Para abrir a roda, é preciso tempo e disponibilidade.
E citamos aqui um trecho de O Pequeno Príncipe que pode nos inspirar. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, Início da descrição da imagem. Do lado esquerdo do cenário está a raposa saindo de uma pequena toca que está na parte de baixo de um monte esverdeado. Na frente da raposa há várias pequenas flores vermelhas e no topo do monte uma solitária árvore. Fim da descrição da imagem. tais mudanças, mesmo que não demandem recursos financeiros, às vezes nos dão a sensação de que são mais demoradas, complexas e difíceis. Demanda destruirmos as escadas que construímos ao longo da vida e construirmos rampas simbólicas. Demanda estarmos disponíveis para abrir a roda para todos, mesmo que não saibamos como, mesmo que tenhamos medo. Abrir a roda de forma hospitaleira. Além destas dimensões da acessibilidade, que são transversais às ações de mediação de leitura acessível e inclusiva, precisamos pensar nas mediações e na produção de materiais pedagógicos e de leitura. Por mais que já tenhamos reiterado a importância da acessibilidade, sem este conceito estar incorporado no cotidiano, não teremos inclusão. No entanto, ele por si só não pressupõe a inclusão. Podemos ter vários ambientes e recursos que sejam acessíveis, mas eles não necessariamente garantem inclusão. Posso ter uma escola especial acessível, mas se é uma escola especial, ela não é para todos. Ela tem uma lógica e uma estrutura de roda à parte. Exclui e segrega alguns em outra roda. O setor braille de uma biblioteca opera na mesma lógica. Tem livros em braille e audiolivros que são acessíveis e equipamentos de tecnologia assistiva. Mas é um lugar em que só alguns vão e outros não vão. É uma roda menor dentro de uma roda maior. É preciso estourar as duas rodas e criar uma roda comum. Com os livros, quando os temos disponíveis em formato acessível, geralmente são em braille ou em áudio. O livro em braille é um livro em formato acessível, mas só para os leitores de braille. Quem não sabe braille não pode ler o livro, nem acompanhar a leitura do livro. É um livro exclusivo para um determinado público. Portanto, queremos trazer outro conceito, que anda de mãos dadas com a acessibilidade, mas pensa a partir de uma lógica inclusiva, que é o desenho universal. O desenho universal nos permite abrir a roda para todos. Então agora, vamos colocar o conceito do desenho universal no centro da nossa roda. E sem sombra de dúvidas, teremos uma roda aberta, diversa, igualitária, disponível, heterogênea, acessível, hospitaleira, pública e comum. Desenho universal. O desenho universal, ou desenho para todos, é um conceito que surgiu na arquitetura e foi elaborado por Ron Mace em 1985 e prevê o desenvolvimento de produtos, espaços ou serviços que podem ser usados pela maior parte das pessoas ou na maior quantidade possível, sem a necessidade de modificações e adaptações. O desenho universal visa atingir a coletividade, colocar todo mundo na roda. Quanto mais utilizarmos este conceito em nossas diferentes práticas e realidades, mais elementos teremos para abrir a roda para todos. Significa pensar de forma ampliada e levar em conta que pessoas com diferentes condições e habilidades poderão usar um mesmo produto ou participar da mesma roda. O desenho universal apresenta 7 princípios que deverão ser considerados ao pensar em soluções, produtos e serviços. Fizemos um exercício de vincular estes princípios ao cotidiano e às práticas desenvolvidas nas ações de mediação de leitura acessível e inclusiva. Número 1. Equiparação nas possibilidades de uso. É útil e disponível às pessoas com habilidades e necessidades diversas. Os livros, em diferentes formatos acessíveis, são um belo exemplo deste princípio. No projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas, um projeto do Ministério da Cultura, executado pela Mais Diferenças, foram desenvolvidos 25 livros de diversos gêneros literários, em diferentes formatos acessíveis. Você pode acessá-los no site acessibilidadeenbibliotecas.culturadigital.br. O Pequeno Príncipe, que vem sendo nosso companheiro, foi produzido levando em conta o desenho universal. Foi uma alegria poder colocar o Pequeno Príncipe na roda para todos.
Você poderá ter acesso ao Pequeno Príncipe em versão audiovisual, que conta com narração de texto, descrição das imagens, legenda e interpretação em Libras. Além disso, produzimos uma versão para impressão de O Pequeno Príncipe em leitura fácil. Nos próximos capítulos apresentaremos detalhadamente o que é leitura fácil e suas características. Poder desenvolver O Pequeno Príncipe em diferentes versões foi uma experiência de muita aprendizagem, desafios, leituras, tempos, encontros, conversas. Tivemos a possibilidade de abrir a roda durante as diferentes fases do processo, com diferentes leitores de diferentes formas. Ver O Pequeno Príncipe em Libras, em áudio, em leitura fácil, foi concretizar a experiência de que a roda pode ser de todos, de que todos podem entrar e que ela não é só acessível, mas também inclusiva. Teaser do livro audiovisual acessível O Pequeno Príncipe. Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas apresenta Teaser Livro Audiovisual Acessível O Pequeno Príncipe. Olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes de minha carreira de pintor e só aprendera a desenhar jiboias abertas e fechadas. Descrição da imagem. Um menino loiro, de rosto delicado e cabelos arrepiados, segura em sua mão esquerda uma espada de metal cinza que está apoiada no chão e levemente arqueada. A mão direita do menino está apoiada na cintura, como se estivesse entrando no bolso do longo casaco que usa. O casaco tem aspecto aveludado de cor verde claro por fora e vermelha por dentro. As mangas, que estão dobradas para fora, e a gola também são vermelhas. Em cada ombro há uma estrela amarela presa ao casaco. Por baixo do casaco, o menino usa camisa e calça brancas, tem um grande pingente cinza azulado e redondo em seu pescoço, botas do mesmo tom e um cinto amarelo. Em breve na internet para bibliotecas de todo o país. Número 2. Flexibilidade no uso. Atende a uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades. Ao pensar em atividades de livre leitura, é importante planejar estratégias que possam atender a todos os públicos. Em uma mediação de leitura de O Pequeno Príncipe, além do livro em múltiplos formatos, podem-se construir com os alunos os personagens e o cenário do livro, ensinar os principais sinais em libras dos personagens, usar fantasias. Assim, não só abrimos a nossa roda, mas disponibilizamos outros elementos para que o Pequeno Príncipe se faça presente de diferentes formas. Número 3. Uso simples e intuitivo. O uso é fácil de entender e de compreender, independentemente de experiência, nível de formação, conhecimento do idioma ou da capacidade de concentração do usuário. Nas atividades de leitura, é importante que se desenvolvam estratégias complementares para possibilitar o entendimento de todos por meio de uma comunicação simples e que traga, por exemplo, vários códigos e linguagens. No glossário, que faz parte desta publicação, apresentamos a mesma palavra por meio de diversos códigos e linguagens. Palavra escrita em português, com fonte adequada, letra ampliada, com contraste entre fundo e a letra. O significado da palavra de forma simples e a escrita em braille. Também aparecem a imagem, os sinais em libras e a descrição da imagem. Início da descrição da imagem. Uma imagem retangular tem em sua parte superior em destaque a palavra madura. Ao lado da palavra, sua representação em braille e a descrição do seu significado. Abaixo, 6 quadrados mostram um jovem fazendo com diferentes sinais a tradução da palavra em libras. E mais abaixo, a imagem de uma banana bem amarela, salpicada de pintinhas pretas. Fim da descrição da imagem. Número 4. Informação perceptível. Comunica eficazmente ao usuário as informações necessárias, independentemente de sua capacidade sensorial
ou de condições ambientais. No processo de organização dos diferentes setores de uma escola ou da biblioteca, este princípio é muito importante, pois possibilita criar estratégias de comunicação que contribuam para que os usuários possam se localizar e circular pelos espaços de maneira autônoma. Uma placa de sinalização de entrada pode contar com diferentes recursos: a palavra escrita em português, com letra ampliada, com contraste em braille, em libras e em comunicação suplementar alternativa, recurso utilizado por pessoas que apresentam comprometimento na linguagem oral, podendo ser entendida por qualquer pessoa. Início da descrição da imagem. Uma imagem retangular com a palavra entrada em destaque. Ao lado dela, um pictograma, representado por um retângulo vertical com uma seta na horizontal que parece entrar por uma porta. Abaixo, em tamanho menor, a representação da palavra entrada em braille. E mais abaixo, as ilustrações de 2 pares de mãos que mostram como é a tradução da palavra entrada em libras. Fim da descrição da imagem. Número 5. Tolerância ao erro. Minimiza o risco e as consequências adversas de ações involuntárias ou imprevistas. Muitas pessoas com deficiência física podem ter grande dificuldade de utilizar o computador, causando grandes esforços, erros de digitação ou mesmo impossibilidade de utilização do computador. No entanto, existem vários recursos, inclusive de baixo custo, que possibilitam um melhor acesso ao computador, como teclados colmeia, acionadores, ponteiras. Existem ainda possibilidades de adequação de comandos do computador para diminuir ou aumentar a velocidade de digitação e o tempo para os espaçamentos. Início da descrição da imagem. Um teclado de computador preto tem sobre ele uma capa transparente acrílica, que se chama teclado colmeia. A capa é vazada e tem orifícios para todas as teclas. Este teclado tem a função de auxiliar pessoas com dificuldades motoras a digitar e não tocar em várias teclas de uma vez. Fim da descrição da imagem. Número 6. Pouco esforço físico. Pode ser utilizado com um mínimo de esforço, de forma eficiente e confortável. Para facilitar a autonomia de todos pelos espaços, as maçanetas das portas são um requisito importante, pois muitas vezes impedem a livre circulação. Muitas portas têm maçanetas redondas ou de bolas, impossibilitando muitas vezes que pessoas com mobilidade reduzida dos membros superiores tenham autonomia. Em contrapartida, as portas com maçanetas de alavanca proporcionam a abertura por pessoas com condições funcionais diferentes. Possibilita tanto a autonomia de usuários e funcionários com mobilidade reduzida, quanto para profissionais que estejam com as mãos ocupadas com livros. Exemplo de cena do cotidiano de escolas e bibliotecas. Início da descrição da imagem. A foto de um jovem do qual só vemos o tronco. Ele usa uma camiseta branca e carrega um embrulho na mão direita e uma planta na mão esquerda. A planta está em um vaso transparente cheio de água e tem a folhagem verde e amarela. Com o cotovelo direito, o jovem abaixa a alavanca de uma maçaneta de uma porta. Fim da descrição da imagem. Número 7. Dimensão e espaço para uso e interação. Oferece espaços e dimensões apropriados para interação, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho, postura ou mobilidade do usuário. A organização das bibliotecas e das salas de leitura nas áreas voltadas ao público infantil deve considerar que o mobiliário, mesas, cadeiras, estantes, tenham um tamanho adequado às crianças e que, portanto, os livros possam ser escolhidos e retirados por elas, garantindo a possibilidade de escolha e autonomia. Início da descrição da imagem. Fotografia de uma sala, que parece uma sala de leitura ou uma biblioteca infantil. Tem as paredes desenhadas com árvores e 2 estantes cheias de livros. Há pequenas cadeiras e mesas, com tampos em forma de flor espalhadas pela sala, além de algumas poltronas de tamanho normal, estofadas em azul. Fim da descrição da imagem. Esperamos que estes princípios tenham inspirado vocês a abrirem a roda e que possamos continuar juntos nesta aventura. Queremos trazer aqui uma citação do livro Os Dias e os Livros, de Daniel Goldin, um autor do qual gostamos muito
e que fala de uma forma bonita da roda. O círculo é uma proteção e uma janela. Ler para alguém é abrir um espaço que quebra o tempo regular, que dá serenidade, que permite a chegada de uma brisa fresca na casa. Também é dar poder ao outro para que seja outro, num duplo sentido, diferente de nós e diferente de si mesmo. Para finalizar, queremos contar para vocês que agora, no Brasil, O Pequeno Príncipe é público, comum, gratuito e disponível para todos. Trecho do livro audiovisual acessível O Pequeno Príncipe, com todos os recursos. O Pequeno Príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer sem dúvida pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei, foi ela que pus sob a redoma, foi ela que abriguei com um paravento, foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou então à raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Saiba mais. O Portal Domínio Público. O governo federal lançou em 2004 o Portal Domínio Público. Propõe compartilhar conhecimentos, colocando à disposição de usuários da internet uma biblioteca virtual que deverá se constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Este portal constitui-se em um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas, na forma de textos, sons, imagens e vídeos, já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem patrimônio cultural brasileiro e universal. Desta forma, também pretende contribuir para o desenvolvimento da educação e da cultura, assim como aprimorar a construção da consciência social, da cidadania e da democracia no Brasil. Adicionalmente, o portal Domínio Público, ao disponibilizar informações e conhecimentos de forma livre e gratuita, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação entre os geradores de conteúdo e seus usuários, ao mesmo tempo em que pretende também induzir uma ampla discussão sobre as legislações relacionadas aos direitos autorais, de modo que a preservação de certos direitos incentive outros usos e haja uma adequação aos novos paradigmas de mudança tecnológica, da produção e do uso de conhecimentos. www.dominiopublico.gov.br. Saiba mais. Para saber mais sobre acessibilidade arquitetônica, conheça Lei 10.098 do ano 2000 e Decreto 5.296 do ano 2004, que tratam da acessibilidade. Norma Técnica, ABNT 9.050 do ano 2015. Manual de Acessibilidade Espacial para Escolas. O Direito à Escola Acessível. Ministério da Educação, 2009. Mais informações no site http://portal.mec.gov.br.